pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Química Orgânica, né? Essa vai ser a parte 2 dos hidrocarbonetos. Quem não assistiu a parte 1, eu aconselho a assistir, porque senão você não vai entender muito. Essa é só a continuação. A gente vai falar agora sobre os hidrocarbonetos aromáticos, que é a sequência da aula anterior. Eu estou usando esse programa aqui, que ele é maravilhoso. Eu uso ele, esse Streamsquint. Eu acho que é assim que pronuncia, se não for, perdoe. Mas ele é ótimo, eu faço as moléculas orgânicas que estão em exercícios, em provas, em slides, explicação. Quando eu não faço à mão, eu faço nesse programa, né? E como assim, estamos no YouTube, vamos fazer um negócio mais bonitinho, né? Porque meus desenhos à mão, não que sejam feios, eu faço moléculas orgânicas bonitas, mas não são tão bonitas como você vê assim no computador, né? Mas, sem mais delongas, vamos falar dos hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, vou até colocar aqui o benzeno. O benzeno, ele é uma molécula que a gente estudou anteriormente, desde a primeira aula de química orgânica, lá quando falou da regra do octeto, de ressonância, que ele tem um anel benzeno no meio, ou ele vai ter essas duplas ligações alternadas, isso quer dizer que ele está fazendo ressonância. Então, se você não lembra dessa parte, é bom dar uma revisada lá, ou nas suas anotações, ou na videoaula, que lá mostra a regra do octeto, para saber quais são os ciclos de hidrocarbonetos que são aromáticos ou não. Mas o que interessa a gente aqui é a nomenclatura. Como assim? A nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos são diferentes. Elas não seguem uma regra sistemática da IUPAC, então a nomenclatura dela é mais com um aspecto histórico. Segue uma nomenclatura de quem a descobriu, ou se não, algum contexto histórico que estava acontecendo no momento. Não tem uma regra, sistemática, certo? Então, por isso que esse ciclo hexano aromático se chama benzeno. Então, nós chamamos esse ciclo em um anel benzeno, certo? Certo? Então, ele pode vir assim ou pode vir com um anel. Então, nós temos aí o naftaleno. Começamos com o benzeno, nós temos agora o naftaleno. O naftaleno é mais comum, já que é comercializado, né, nos supermercados. Quem nunca ouviu falar da famosa naftalina, aquelas bolinhas brancas que tem um cheiro terrível, mas que diz que espanta mofo, barata, cupim, qualquer coisa do seu guarda-roupa, né? E você bota no meio das suas roupas, dos materiais de limpeza e etc. Então esse aqui é o naftaleno. Eu vou gerar até o nome dele para vocês verem que eu não estou mentindo, que essa realmente é a molécula de naftaleno. Claro que está em inglês, esse programa é em inglês, mas essa é a molécula de naftaleno. Se vocês prestarem atenção aqui embaixo, acompanhe meu mouse, ele está dando a fórmula molecular dessa molécula. Então aqui, ó, se a gente colocar o mouse em cima de cada extremidadezinha dessa, nós vemos quantos carbonos e quantos hidrogênios tem em cada extremidade. Então, se a gente for contar, né, vamos começar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Estou contando nessa molécula. 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, aqui está correto, são 10 carbonos. Agora, vamos contar os hidrogênios. 1, aqui não tem. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, é igual aqui a fórmula molecular, certo? Lembrando que quando a gente desenha, a gente chama de fórmula estrutural. Quando a gente coloca o nome, nomenclatura. Quando nós representamos com C10H8, isso é a fórmula molecular. Não esqueçam. O carbono faz 4 ligações. Se ele não está fazendo essas 4 ligações, a gente completa com o hidrogênio. Esse aqui é o naftaleno.
Deixa eu botar, eita, deixa eu colocar o antraceno. Vou colocar aqui, gerar o nome dele para vocês verem que eu não estou mentindo. Então esse é um antraceno. Então vamos lá. A outra parte dos hidrocarbonetos que eu queria conversar com vocês é sobre os hidrocarbonetos ramificados. Como assim? Deixa eu colocar aqui um. Para entendermos a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, a gente precisa compreender o papel dos grupos substituintes na cadeia carbônica principal. O que é uma cadeia carbônica principal? Espera aí que eu vou puxar aqui. Vamos lá. Para a gente compreender qual é a cadeia principal, vejam que aqui, essa cadeia orgânica, ela está ramificada, certo? Ela tem um metano aqui e um metano aqui. Vamos lá. Esse metano, ele pode receber o nome de metil. Então, metano, ele pode receber o nome de metil. Ou metano ou metil. Como a gente está falando de uma nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, normalmente a gente usa o nome metil, ok? Então vamos lá. Como é que a gente identifica a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que tem a maior sequência de carbonos. Então vamos começar daqui contando. Que tem a gente vai começar contando daqui ou daqui. A gente começa contando, tanto faz, de qualquer lado. Esse primeiro momento, a gente vai começar a contar de qualquer lado. Por quê? Porque a gente não sabe quem é a cadeia principal ainda. Quando a gente descobrir a cadeia principal, a gente vai contar do carbono que está mais próximo às ramificações, ok? Guarda essa informação aí que a gente já vai voltar para ela. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente começar a contar desse carbono que está verde aqui até esse, nós temos 7 carbonos, ok? Guarda essa informação. Desse carbono verde até esse, se eu começar a contar o carbono desse carbono que está verde até esse carbono que está roxo, nós temos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Se a gente contar desse carbono aqui até esse daqui, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Deixa eu colocar ele outra cor, ele vermelho. Então, entre essa sequência aqui e essa, por enquanto, quem está ganhando é o carbono que está em roxo, né? Então, vamos contar agora até esse carbono aqui, que está em preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós temos 9 carbonos. Então, a cadeia principal vai ser essa daqui. Beleza? Aí, agora, o que é que eu faço com essa informação? Agora, eu vou enumerar os carbonos. Eu não consigo enumerar, eu não sei mexer em tudo ainda nesse programa, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui em propriedades. Clique. Eu coloquei o carbono na extremidade de outra cor, só para a gente entender que ele é o carbono da extremidade. Então, deixei todos os carbonos aí aparentes, certo? E a gente, né, enumerava de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos que no carbono 1, a gente começa a contar daqui, porque esse carbono está mais próximo a esse metil, a essa ramificação, do que esse carbono aqui. Como assim? Para esse carbono aqui chegar à ramificação, só 2 carbonos. Para esse carbono aqui
chegar à ramificação, só 2 carbonos o separa, que é esse e esse. Aqui nós temos 3 carbonos separando esse CH3 desse metil aqui, que é essa ramificação. Então, nós começamos a contar dessa extremidade, porque esse carbono está mais perto da ramificação. Então, são 9. No carbono 3, 1, 2, 3, existe um metil ou metano, mas nós chamamos de metil nesse caso. 4, 5, 6. E no carbono 6, nós temos outro metil. Como é que a gente escreve essa nomenclatura? Escrevemos essa nomenclatura, deixa o carro de som passar, né? Então, fica 3,6 dimetil nonano. Vamos lá, vamos ver se fica assim mesmo. Vamos gerar aqui a nomenclatura. Claro que vai gerar em inglês, tá, gente? Então, né? Mas eu vou escrever aí na edição em português. Tá vendo, ó? 3, porque esse metil está no carbono 3, e 6, porque o carbono 6, dimetil, porque são 2 metils participando dessa cadeia orgânica, e nonano, porque são 9 carbonos, né, na cadeia principal, de ligação simples, e aqui é um O, né, em português, porque são hidrocarbonetos, só ligação de carbono e hidrogênio. Então, vamos lá, nós temos mais uma molécula aí orgânica. As moléculas orgânicas que vocês vão ver em provas, em Enem, vestibulares, IF, da vida, né? Vocês vão ver que elas vão vir assim. Nem as extremidades com CH3, CH2 vai aparecer. Por quê? Porque assim é mais difícil, né, teoricamente, você identificar a fórmula molecular. Então, sempre eles vão colocar algo a mais que vai dificultar. Então, vamos lá. Vamos identificar primeiro a cadeia principal. Então, a gente começa a contar daqui, que está mais próximo a essa ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui tem 7 carbonos. Vamos começar a contar dessa extremidade aqui, para ver se tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem a mesma quantidade. Vamos contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem a mesma quantidade também. Só não aqui, né? Se você for contar daqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, qualquer parte, se você for escolher esse carbono aqui para começar a contar a cadeia principal, ou esse carbono, ou esse, tanto faz, porque todos têm 7 na cadeia principal. Mas vamos começar a contar desse daqui, que eu quero ser diferente. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, certo? 7 quer dizer que no carbono 1, 2, 3, nós temos esse etil. Se eu começo a contar daqui, ó, essa daqui vai ser minha cadeia principal. Isso daqui vai ser minha ramificação. Deixa eu mudar de cor aqui, ver se dá para mudar de cor. Isso daqui vai ser minha ramificação, se eu começar a contar daqui. Porque essa daqui vai ser a cadeia principal, certo? Essa daqui vai ser uma ramificação. E isso também vai ser outra ramificação. Deixa eu botar outra cor, só para não confundir as ramificações. Então, esse em preto é a cadeia principal, certo? Essa em preto é a cadeia principal. E esse daqui e esse são ramificações. Então, aqui, 1, 2, nós temos uma ramificação, mas essa ramificação se chama metil, beleza? Que é um metano, a gente pode ser considerado como metil. No carbono 3,
nós temos 2 carbonos participando. 2, quem lembra de nomenclatura, nós chamamos de etano. Nesse caso, nós chamaremos de etil, certo? Igual o outro. O outro não é metil, porque é metano e metil são a mesma coisa, é só uma maneira mais simples de falar. Etano é a mesma coisa, ou etano ou etil. Entre metano e etano, entre metil e etil, o etil vem primeiro. Por quê? Porque na ordem alfabética, é antes de M. Então, quando a gente vai escrever as ramificações, nós prestamos atenção na ordem alfabética, certo? Então, como vem antes de M no alfabeto, né? Nós colocamos primeiro 1, 2, 3. 3, etil, aí tracinho. 1, 2, metil, porque no carbono 2 existe esse metil. Hept, porque são 7 carbonos. An, porque é ligação simples. E O, porque é hidrocarboneto. Então, a nomenclatura vai ficar 3 etil, 2 metil, heptano. Vamos ver se está assim mesmo. Olha aí, 3 etil, olha aí, 3 etil, 2 metil, heptano. Beleza? Vamos falar dos alcenos agora. Existe também a nomenclatura butil e propil. Algumas terminações são sec-butil, terce-butil, isobutil ou isopropil. Normalmente são isopropil quando tem uma ligação assim, parece um pezinho de galinha, a gente chama de isopropil, mas isso a gente pega com o tempo, certo? O principal é vocês saberem que existe metil, etil, propil, butil e que tem que, na hora de escrever a nomenclatura, colocar em ordem alfabética. Vamos falar dos alcenos. Temos um alceno e vamos identificar qual é a cadeia principal. Se a gente começar a contar desse carbono aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se a gente começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, tanto faz de qual carbono a gente vai começar a contar. Se é esse ou esse. Mas por que não esse? Porque esse carbono aqui, ele está próximo tanto da dupla ligação quanto do metil. Se não existisse esse metil aqui, e a gente contasse 1, 2, 3, 1, 2, 3, se não existisse aquele metil, a gente poderia contar de qualquer um desses dois carbonos, porque eles estão a 2 carbonos de diferença da ligação dupla. 1, 2. Então, eles estão na mesma quantidade de diferença de carbonos entre eles e a ligação dupla. Porém, como existe esse metil, aí a gente precisa contar a partir ou desse carbono aqui, porque eles são tanto mais próximos da dupla quanto da ramificação. Então, vamos considerar que esse daqui vai ser a molécula, esse daqui vai ser a ramificação, certo? Vamos dar ele até de cor para ficar mais fácil. Vamos dar um rosa bem pink, bem choque. Pronto, olha aí que lindo. Vou colocar esse aqui também, rosa choque. Eu vou utilizar aí essa molécula que eu não acertei os tons, né, de rosa. Botei aleatório, mas é quase certo. Então, esse rosa aqui vai ser a ramificação, certo? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, a gente tem a ramificação, que é metil. Então, 1, 2 metil. 1, 2 metil. Então, a gente tem no carbono 2 um metil, né? Então, 2 metil. São 6 carbonos, então o prefixo vai ser X. Como no carbono 1, 2, 3 tem a ligação
dupla, então a gente coloca 3 traço em e o final O, porque são hidrocarbonetos. Então vamos ver aqui como vai ficar assim mesmo. Então aí, ó, que ele coloca aqui na frente, a gente vai estudar depois, que aí é orientação na geometria molecular dessa molécula, que a gente mais na frente vai estudar. Então desconsidera esse E3 aqui. Vamos considerar só isso, 2 metil, carbono 2, X, porque são 6, 3, porque no carbono 3 está a ligação dupla, E, né, que é a ligação dupla, e no final O, que aqui está em inglês, então fica E, mas no final O porque é um hidrocarboneto. Agora vamos falar do alcino, certo? O alcino é aquele hidrocarboneto que tem uma ligação tripla. Desculpa, eu tenho a língua presa. Então aqui nós vamos contar a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E por aí, se a gente for contar cada um dessas ramificações, vamos entender que elas têm menos, né? Porque se a partir daqui já tem 7, então daqui vai ter 6 e por aí vai. Então, a cadeia principal, claramente, é essa daqui. Eu vou mudar aqui de cor. Então, os traços verdes são aqueles ramificados. Tá vendo? Então, esses traços verdes são aqueles ramificados. Então, vamos lá. A gente começa a contar desse carbono aqui, porque ele está mais próximo da tripla. A tripla ligação vence qualquer ramificação. Então, 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 4 tem uma ramificação. No carbono 5 tem outra. No 6 tem outra. E no 7. Então, vai ser 4, 5, 6, 7. Tetra, por que tetra? Porque são 4 metil. Então, vai ser tetra. 4, 5, 6, 7. Tetrametil, certo? None, 2, ino. Então, o nome da estrutura aí. 4, 5, 6, tetrametil, carbono 4, 5, 6, 7. None, porque são 9, né, carbonos na sua cadeia principal. 2, in, porque é no carbono 2 que tem a tripla. E no final, O. Certo? Então, pessoal, vamos fazer só mais 2 exemplos e as orientações ortomet para a gente deixa para a próxima aula. Aqui nós temos um benzeno, só que ele tem um metil ligado para ele. Então, a gente começa a contar, claro, daqui, onde tem a ramificação e onde tem a dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no carbono 1 tem o metil, então fica 1-metilbenzeno. 1-metilbenzeno pode ser chamado também de tolueno. Tolueno, ele é bem importante na fabricação de alguns produtos químicos. Então, esse composto orgânico, ele pode ter o nome de 1-metilbenzeno ou tolueno. Tolueno vai ser o nome mais comum dele. Ok? Então, vamos fazer mais uma nomenclatura. Nós sabemos que esses daqui são as ramificações, não preciso nem mudar de cor, tá bem claro aí. Aqui nós temos um ciclo, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos um ciclo, vamos começar a contar daqui, onde tem a dupla ligação e a ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 1, 2. Então, fica 1, 2, 3. Então, fica 1 e 3, porque no carbono 1 e no carbono 3 tem a ramificação, então fica 1,3 dimetil. Ciclo pen, carbono 1, em, e a terminação O do pentano. Deixa eu colocar aqui o nome. Então,
1,3 de metilciclopentano. Eu queria chamar a atenção a vocês do que algo que era para eu ter falado no começo da aula, esqueci, que são as fórmulas moleculares. Então, se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, igual aqui tem dizendo. E hidrogênio nós temos 3. Aqui o carbono já está fazendo 4 ligações, então não vai ter mais nenhuma com hidrogênio. Aqui vai ter uma ligação com hidrogênio, porque ele está fazendo 3 ligações, ó, 1, 2 e 3. Então precisa de mais uma para completar a tetravalência. Então 3 com 4, com 5, com 3, 8, com 2, 9, 10, com 2, 12. Então a fórmula molecular está certinha aqui. Ok, eu vou passar alguns exercícios, bastante exercício, para vocês escreverem a nomenclatura com ramificações. E na semana que vem, eu vou postar já o exercício. E na semana que vem a gente vai fazer a correção via videoconferência. O exercício vai estar postado hoje, mas eu vou colocar o prazo até a próxima semana, certo? Para que a gente corrija, mas eu quero corrigir junto de vocês, não é fazer com vocês. Eu vou falando, corrigindo, e vocês vão me dizendo, ó, acertei, errei, beleza assim? Eu quis tentar trazer os mais simples, mas eu vou complicar mais um pouquinho para vocês, certo? E aí encerramos essa primeira parte de química orgânica e vamos para funções oxigenadas e nitrogenadas, certo? Obrigada mais uma vez por vocês assistirem essa aula. Qualquer dúvida pode me procurar sem problema nenhum, qualquer horário. E se vocês não entenderam isso aqui, só lamento, tô brincando. Se vocês não entenderam, pode me procurar. Estou à disposição. Tchau.